turismo no Piauí é um pilar importante para a economia local. O governo do estado anunciou a liberação de 22 milhões em créditos até o final deste ano para agentes do turismo no Piauí. O valor teve um aumento em 150% em comparação a 2023, quando os recursos obtidos através do novo Fundo Geral de Turismo, FUNGETUR, do Ministério do Turismo, foram de 8 milhões de reais. O Piauí possui um vasto potencial, com 7 polos turísticos ricos em belezas naturais, diversidade cultural e gastronômica. Falando da capital Teresina, se destaca no turismo de negócios. Segundo dados da SENDEC, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, entre os meses de janeiro a outubro de 2023, Teresina recebeu 489.552 turistas, um aumento de 30% em comparação ao mesmo período do ano anterior. A receita turística em 2023 alcançou 446,3 milhões de reais. Do total de visitantes, a pesquisa apontou ainda que 52,9%, ou seja, mais da metade, veio à cidade por razões relacionadas a negócios. Como podemos observar, o turismo é um grande motor de desenvolvimento econômico. Mas para crescer e aparecer, há uma variedade de aspectos relacionados a investimentos e incentivos nos mais diversos setores, criando um ambiente de negócios atrativos para o estado. Para contextualizar todo esse assunto do turismo, recebemos em nossos estúdios o presidente da ABAV, Associação Brasileira de Agências de Viagens do Piauí, Jorge Leite, e Marcelo Janotti, diretor administrativo financeiro da BADESP, Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí. O programa Ideias em Debate está no ar. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Ideias em Debate para falar de um assunto tão importante como o turismo. E eu queria começar aqui, Marcelo, como você avalia o ambiente de negócios hoje no nosso estado? Quais setores econômicos estão sendo priorizados pelo governo do Piauí para receber investimentos? Um dos setores que estão sendo priorizados é o setor do turismo. A gente conseguiu agora esse recurso de 22 milhões, que é um recurso bem maior, né, do que a gente tinha à disposição no ano passado, exatamente para investir no turismo. Porque a gente sabe que o turismo ele gera renda, ele gera emprego, então a importância do turismo na economia é muito grande. Certo. E só, como você mesmo disse, né, só em junho deste ano, a BADESP ela liberou mais de 8 milhões de reais em crédito para empreendedores piauienses. E o valor é 3 vezes maior do que o de junho de 2023. A linha de crédito FUNGETUR, isso voltada para o turismo, liderou com quase 3 milhões de reais. Quais setores do turismo estão sendo mais priorizados? E outra coisa, além do investimento financeiro, o que esses empreendedores estão fazendo para alavancar o setor de turismo no estado? No mês de junho, realmente, nós batemos o recorde de liberação de recursos. Então, foram liberados aí mais de 8 milhões e meio em recursos em diversas áreas. Agora, de fato, o turismo foi o líder, né, de recursos. Quando a gente fala turismo, muitas vezes o pessoal pensa apenas em hotel, pousada, restaurante, mas na verdade é todo o setor de turismo. Então agências de viagem, agência de turismo, guia turístico, tudo que envolve esse ecossistema aí do turismo pode ser financiado pela BADESP através dessa linha que é o FUNGETUR, que é uma linha muito interessante porque ela tem juros baixos, a taxa dela é INPC mais 5% ao ano, e também ela tem um prazo esticado, as condições, né, de pagamento são 120 meses para pagar, com a carência de até 24 meses. Então, é a chance mesmo do empreendedor do setor do turismo pegar esse recurso e alavancar os seus negócios, seja do que for relacionado ao turismo. Então, qualquer pessoa ou qualquer empreendedor da área de turismo pode requerer, pode ir atrás desse... existe algum outro critério específico para ser liberado esse recurso?
qualquer empreendedor do turismo pode vir atrás desse recurso, sim. A única condição é que ele esteja cadastrado no Cadastur, que é o cadastro do Ministério do Turismo. Isso. Mas é um cadastro relativamente simples, né? As pessoas que estão aí no meio, no ecossistema de turismo, normalmente elas já são cadastradas aí no Cadastur. Jorge, você como presidente da ABAV, que é constituída por empresas de agências de viagens corporativas, operadoras de turismo e agentes de viagem. Como é que funciona essa associação e como ela tem contribuído para o desenvolvimento do turismo no Piauí? Na verdade, doutor Campelo, a ABAV é uma instituição, é uma associação. Nós já temos 70 anos de Brasil. É uma associação que foi fundada por agentes de viagem, evidentemente, no Rio de Janeiro, depois de São Paulo, e se propagou para todo o Brasil. Então, como é uma associação, não é sindicato, é uma coisa que a gente trabalha mais, a área de divulgação, de ajuda, de intercâmbio, de troca de ideias, e principalmente na nossa feira, né, que já tem mais de 35 anos, que nós fazemos uma feira anual, que é a Expo ABAV, que é uma feira considerada a maior feira da América Latina, da América do Sul, né? Que a gente reúne todos os agentes de viagem e o trade turístico, tanto as companhias aéreas como os hotéis. As operadoras têm uma agência específica, uma associação que é a Brastoa, né? Mas muitos que são Brastoa participam também da ABAV. Então, o objetivo da ABAV principal é unir a classe, né? E, lógico, evidentemente, procurar lutar pelos direitos dos associados. O que a gente tem feito, em alguns casos, sobre agora a própria lei da ajuda dos eventos, né, que houve na pandemia, que tentaram cortar. Sim. As agências da ABAV Nacional se mobilizou com várias ABAV, atrás de parlamentares em Brasília, e conseguimos com muita força fazer aquela reversão do que estava sendo proposto, né? Então, a associação é isso. Aqui no Piauí, a gente também faz isso. A gente tem o intercâmbio, a interlocução do problema que o agente de viagem tem, tanto com o fornecedor dele, como com o comprador, com o cliente, seja pessoa física, seja corporativo, seja governo do Estado, né? Que, infelizmente, ao longo dos anos, a gente tem tido muito problema com essa questão de fornecimento de passagens. Depois que foi criado a licitação a nível nacional, ficou muito complicado para os agentes de viagem, porque, por mais que a gente dê o preço mais em conta, existe uma concorrência muito grande de empresas de fora, né? Várias vezes o próprio ex-governador tentou fazer com que as agências daqui realmente permanecessem, e a gente está conseguindo fazer, atuando junto com eles, a essas entidades. E esse Fungetur, a ABAV, de alguma forma, tem estimulado, tem incentivado? Porque a ABAV, ela contribui também para o desenvolvimento do turismo, não é isso? Tem havido alguma mobilização? Nós participamos de todas as reuniões, inclusive com a própria agência de fomento. Nós tivemos várias reuniões logo na época da pandemia, depois da pandemia. Fomos convidados a participar dessas reuniões, onde foi informado esses dados que eles passaram para tanto o agente de viagem, como o hoteleiro, como pessoal de locadora, todo esse pessoal do trade turístico participou dessas reuniões, onde a agência de fomento informava as condições, as facilidades e o que ela tinha para servir, para ajudar, socorrer, porque foi um baque muito grande. Muitas agências tivemos que cancelar bastante passagem, cancelou praticamente tudo. A pandemia separou tudo. E a gente participou, e a ABAV participou, e essa participação nossa da diretoria, a gente repassava para os nossos associados. Nós tivemos associados que conseguiram ajuda com a agência de fomento, né? Porque tinha seus trâmites, tinha suas obrigações, tinha outras coisas que tinha que não era qualquer pessoa que chegasse e fizesse. A mesma coisa nós estamos fazendo agora com essa questão do Fungetur, essa questão do Ministério do Turismo, essa liberação, que foi feito um plano de trabalho, onde a gente participou desse plano, e alguns guias, agentes de viagem, todos apresentaram projetos, onde está sendo feita a guia, a maioria foi aprovado, ainda está em fase de transição de andamento o projeto. E com certeza nós vamos ser beneficiados com essas ajudas. É importante falar aqui que o Fungetur, né, ele não é só, porque às vezes o pessoal fica achando que é uma linha para grandes empresas, e não é. Verdade. Ele
a gente atende as pessoas com MEI, inclusive. Então, às vezes, o próprio agente fala, vai ser muito complicado, vai ser difícil. Não é. E a gente está lá para ajudar, para tentar liberar mesmo. Porque, na verdade, a dificuldade era a questão não só de documento, mas é tipo um aval, era uma coisa que a gente tinha que ter um respaldo. Por exemplo, a maioria das agências de viagem no Brasil todo, não foi só o Piauí, tivemos com problema de pagamento das nossas consolidadoras, de operadora, e essas empresas automaticamente elas negativam as agências. Elas não entendem que a gente não paga, não é porque não queira, é porque tem outros pagamentos a receber. Para receber lá o Fungetur, necessitava de que estivesse totalmente positivo, não tivesse nenhum. E outro caso importante... Mas agora isso está facilitado, não é isso? Agora ou ainda exige as certidões? Não, ainda exige. Isso é exigido. Foi liberado na época, se eu não me engano, ele pode me corrigir, parece que uma questão de fim social, um imposto federal, que parece que foi anistiado, foi liberado essa apresentação, mas os outros foi totalmente exigido. Então, muita agência, infelizmente, não pôde usufruir desse benefício, dessa ajuda do governo, por conta dessas restrições. Agora, é importante destacar que não é só atrair o turista, né, mas também fazê-lo voltar e divulgar o nosso estado. Com a participação do trade turístico, inclusive em parceria com o governo, nesse trabalho de incentivo ao desenvolvimento de infraestrutura turística para aumentar a capacidade ou a competitividade do setor no estado. Tem tido alguma participação entre o estado, a ABAV, outras agências para esse incentivo? A gente tem provocado o estado por essa questão, inclusive alguns agentes de viagem participam, né, daquela criação de uma rede Pense Piauí, que foi uma rede formada por profissionais liberais, por até políticos mesmo, desembargadores, pessoas interessadas no desenvolvimento do turismo, onde foi feita essa cobrança. E eu lembro que à época, inclusive, foi criadas umas câmaras setoriais. O governo do estado criou umas câmaras setoriais e uma dessas câmaras era exatamente a Câmara do Turismo. E foi apresentado através das ABAV, a gente reuniu nossos associados, pegamos informações do que eles necessitavam e levamos para a Câmara Setorial. Infelizmente, muitos projetos, muitas coisas que foram solicitadas, que foram pleiteadas, não aconteceram, né? Essa questão que vocês estão comentando sobre a questão do governo do estado, o próprio governador agora, atual, há 3 meses atrás, em Karnak, ele demonstrou realmente um interesse muito grande do estado trabalhar o turismo. Ele tem dado muita força, ele tem falado bastante. E, inclusive, o Piauí irá participar de todas as feiras que tem. Vamos participar da nossa feira da BAV, vamos participar da BTM, das Festures. Todas as feiras, o governador informou que quer o Piauí participando dessas feiras. Agora, os projetos em relação a ajudar o empresário até está acontecendo, mas o estado não está se ajudando em si mesmo. Por exemplo, essa questão de comunicação no nosso principal polo turístico, que é Barra Grande, a internet fica a desejar. O hoteleiro que podia manter o cliente dele, em vez de ser 2 dias, um fim de semana, ele poderia manter por 1 semana, se a pessoa tivesse como trabalhar. Você sabe que hoje, com essa criação da mania de home office, muita gente hoje resolve suas coisas pela internet. Então, em vez dele vender 2 diárias, 3 diárias no hotel dele no fim de semana, o cara está com a família, vai ter que voltar para trabalhar. Ele vendia a semana toda, porque a pessoa, quem conhece, você se conhece, quem conhece a beleza do Piauí, que chega no lugar daquele, você não quer ir embora. Então, se você tem um motivo, uma ajuda que não lhe leva a ir querer ir embora, você tendo como fazer seu serviço, com certeza ajudaria bastante. A infraestrutura ela é muito importante nesse caso, né? Muito, é e aí, Marcelo... Sinalização, questão de saúde, por exemplo, nós temos que ter um hospital de qualidade no litoral. Nós temos que ter uma coisa de posicionamento para poder não ter que fazer uma pessoa ficar altamente tranquila, questão de segurança, tudo isso aí influencia a ajuda do Estado. Marcelo, tomando por base isso até que o Jorge está colocando, quais alternativas, e o Piauí é um estado muito extenso, que tem vários pontos importantes para o turismo, quais alternativas para descentralizar e atrair investimentos para todas as regiões do estado? Como é que a Badesp ela tem incentivado o empreendedorismo turístico
no estado em suas diversas cadeias, né? Hotéis, gastronomia, artesanato, entre outras áreas econômicas. A gente tem feito palestras, tem feito oficinas, conversas, né, com os empreendedores, e aí em vários locais, não só no litoral, né? Porque o litoral é o primeiro que vem à mente, mas tem a Serra da Capivara, que tem um potencial gigantesco, a região de Pedro II. Então, assim, a gente está sempre fazendo oficinas, fazendo palestras para explicar aos empreendedores as linhas que a gente tem, as oportunidades que eles têm. Então, uma coisa até que você citou com relação à qualificação, né? Porque a gente precisa que o turista ele fique mais tempo no estado. Isso. E aí essa qualificação é muito importante. Está sendo bem atendido, ter a estrutura, mas ter a qualificação. Então essas linhas que a gente oferece, essa linha específica do Fungetur, ela também pode ser usada para qualificação, tanto de empregados, funcionários ou do próprio empreendedor. E aí, Jorge, como é que esses investimentos eles podem impactar diretamente na economia local? E que iniciativas a Associação Brasileira de Agentes de Viagem tem apoiado para promover o turismo no estado do Piauí? Olha, Campeiro, na verdade, isso aí é uma coisa que a gente tem brigado bastante, né? Essa questão dessas ajudas financeiras, porque a gente acredita que para haver um turismo, principalmente receptivo, por muitos anos nós vivemos aqui a vida toda, inclusive até hoje a maioria das agências, a gente trabalha muito com emissivo, a gente sempre leva o nosso turista para visitar o mundo e o receptivo, isso tem melhorado bastante. A própria prefeitura, através da SENDEC, com esse projeto da Rota dos Sítios, o próprio trabalho que foi feito, tanto do governo do estado, na Setur, como a SENDEC também, com o Fantur, trazer agente de viagem de outros estados, né? Trazer jornalistas, trazer influencers para poder divulgar o que nós temos. O que a BAV tem feito, nós fazemos projetos assim. Nós fizemos uma vez aqui uma ideia, que a gente programou, o turismo de acompanhamento. Por exemplo, a gente, como você disse mesmo, Teresina é um destino de comércio, mas existe também muitos treinamentos, muito funcionário público que vem a Teresina para participar de eventos. Sim. Né? Secretaria de Fazenda, Secretaria de Indústria, Secretaria de... Toda secretaria tem pessoas, Secretaria de Saúde, Educação. As pessoas vêm, técnicos, vêm para poder palestrar ou até para participar de projetos. O nosso propósito, nosso objetivo era fazer com que essa pessoa aproveitasse que já está ganhando a passagem do órgão, já está ganhando a hospedagem, que ele traga a esposa, que ele traga a família dele, entendeu? Ele já é informado antecipadamente que ele vai ter aquela viagem, então ele vai ter a despesa apenas da passagem da mulher e do filho, no caso, e o hotel já está até pago. Então o que a gente quer é que ele, quando chega aqui, tenha algo a se fazer. Tá? Então nossa intenção era que essas pessoas viajassem com esses funcionários, acompanhassem ele nessas viagens para poder... Era uma maneira de atrair, porque o turismo, o dono da farmácia faz parte da rede de turismo. Sim. O taxista, até o camelô que está ali na rua, toda essa cadeia, ela é ajudada pela pessoa que está aqui. O turismo movimenta todos os setores da economia. Tudo. Então, o que a gente queria era trazer essas pessoas. Aí a gente criou um projeto, que nós estamos tentando colocar em prática, era exatamente, como a maioria das capitais tem, vocês sabem, aqueles ônibus que fazem o passeio na cidade. Só que a gente queria fazer mais abrangente. A gente queria fazer todo fim de semana que tivesse um passeio desse para a Rota dos Sítios, por exemplo. Né? A pessoa comprava antecipadamente, porque ele saberia que todo sábado os ônibus vão passar nos hotéis da cidade, vão pegar eles, vão levar para a Ponte Estaiada, de lá, a rota que ele escolheu, ele vai pegar uma minivan, um micro-ônibus, o que for, para ir para aquele destino que ele escolheu. Então, cada cliente que comprar o seu pacote, ele quer rota do Gavião, rota do IP, rota tal, ele compra, o ônibus vai levar ele para um ponto só, de lá a gente distribui de acordo com cada rota. Só que isso aí a pessoa vem aqui, por exemplo, Marcelo, a pessoa diz, pai, eu não sabia que tinha isso. Quando eu vier aqui no mês que vem, eu vou trazer minha família para fazer esse passeio. E aí, de repente, não tem coro de pessoas, aí o passeio não vai existir. Então, a gente quer essa perenidade, a gente quer que a ajuda do governo seja que mantenha-se esse serviço, para que a pessoa saiba que daqui a 3, 4 meses, quando ele vier, vai ter esse serviço funcionando. Essas rotas, muitas vezes, nem o próprio cidadão que é daqui, que mora aqui,
não sabe que ela existe. Né? Não tem essa Você foi no divulgação. fogo, por isso que a gente está dizendo que a gente levaria para Ponte Estaiada os turistas de fora, mas o turista teresinense, o turista piauiense aqui de Alto Longá, de Monsenhor Gil, de Alto, de Campaiol, que quisesse vir, ele se dirigiria também à Ponte Estaiada para fazer parte do passeio. Seria o ponto de partida, exatamente. O mapa do turismo brasileiro, ele é um importante instrumento de divulgação dos estados. Qual a importância que vocês pensam de cada vez mais cidades fazerem parte desse mapa do turismo brasileiro? Eu acho que essa importância assim, é fundamental. Fundamental. Eu vejo até o esforço, né, do governo em propiciar a infraestrutura de aeroportos, né, exatamente para a gente conseguir atingir mais locais. Mas assim, é fundamental que cada cidade ela veja o seu potencial e consiga falar sobre ele para as outras pessoas, para que o próprio piauiense conheça outros locais e, claro, as pessoas de fora também. É isso que a gente está falando, por exemplo, essa questão quando eu falei que a gente faz muito turismo emissivo, mas cada viagem dessa que a gente vai lá fora, a gente está levando a bandeira do Piauí. Isso. A gente está falando, por exemplo, eu já citei vários casos para pessoas que eu conheci em determinado destino, que ele não sabia que existia no Piauí. E essas pessoas vieram ao Piauí. Eles vieram conhecer, não sabiam. E eu sempre digo às pessoas, às vezes, se chateiam, se magoam, porque eu disse, olha, gente, o Brasil é lindo, nós temos coisas demais, a concorrência é desleal. A gente já começa que não temos uma capital que fica no litoral. Jorge, mas tu é muito pessimista. Não é, nós estamos falando realidade. Lógico que a gente vai aproveitar o que é de bom, o fato de não ser no litoral. É a questão geográfica, de acesso, de vir mais rápido e tal. Então, a gente tem que aproveitar, mas a gente tem que lembrar, como ele está dizendo aqui, se a gente não é visto, não é lembrado. Se a gente não mostrar o que nós temos, por isso que o governador disse que é importante se participar dessas feiras. Porque é nessas feiras que a gente é visto. Nessa feira que se mostra. Quando a gente mostra, por exemplo, uma opala, né? Uma joia de opala, todo mundo fica encantado. Os poços jorrantes de Cristo do Castro, ninguém acredita que aquilo existe. Uma coisa que a gente sempre vê é a divulgação do turismo do litoral, que é claro, é muito importante, nosso litoral é maravilhoso, realmente, mas o litoral nosso concorre, como você está falando, Jorge, com o Brasil todo, não é isso? Mas nós temos uma coisa que só o Piauí tem, por exemplo, tem uma peculiaridade, que é a Serra da Capivara. Então, a gente não vê o mesmo estímulo, o mesmo incentivo para a Serra da Capivara como a gente vê para o litoral. Isso não é uma incongruência, considerando que a Serra da Capivara apenas o Brasil tem a Serra da Capivara. Né? Já o litoral não, o Brasil todo tem. E a Serra da Capivara apenas o Piauí, melhor dizendo, tem. Então não teria essa concorrência desleal. E a gente tem que quebrar esse paradigma, Campelo, que o pessoal do Sul usa muito, a própria mídia, o trade. Quando se fala em Nordeste, só se fala em praia. Quando o sulista tiver, eu quero ir para o Nordeste. Nós tivemos um evento da BAV lá, na reunião de presidentes, lá em Natal, o ano passado, e o prefeito estava presente, a governadora, e ele citou o exemplo lá quando eles foram lançar o grupo francês, o Carrefour, que ia fazer o supermercado lá em Natal, que eles marcaram a reunião lá, e os franceses estavam tudo atrasados. Eles chegaram pedindo desculpa porque disse que foram tomar banho no mar de manhã e nunca viram uma praia tão quentinha, tão morna como eles viram lá no Natal. Então, aí ele aproveita e diz, Natal tem as praias mais quentes do norte do Brasil. Entendeu? Quem é de fora que está ouvindo vai acreditar naquilo. Mas as praias do Nordeste praticamente todas são. Então, o que se fala muito é turismo de praia. E você já está dando um exemplo maravilhoso, que nós temos peculiaridades. A própria Opala, Pedro II, um lugar maravilhoso. Nós temos outros atrativos. E o único também. Né? Lá na Badesp a gente procura ir a esses locais e tentar fomentar mesmo essa questão do empreendedorismo. E divulgar a linha do Fungetur, mostrar que ela está lá para todos, que é possível pegar. A gente também faz mostra a questão do projeto, como que a gente pode ajudar para que aquele projeto seja bem sucedido, né? Porque o importante não é só emprestar, liberar o recurso, né? Mas que ele seja bem utilizado e que ele gere frutos ali para aquela população, para aquela cidade. Isso aí o Sebrae faz muito bem. Aqui tem que se ressalvar o trabalho do Senac, do Sebrae em relação a isso. O Sebrae tem vários projetos de turismo gastronômico, tem vários projetos de turismo
artesanal, ele tem incentivado bastante exatamente essa preparação técnica. Porque sem capacitação não tem nada. Mas você vê, por exemplo, nós temos lá no Morro da Mariana a renda de birro, que já saiu a nível nacional. Mas as pessoas ainda hoje lá têm dificuldade. Por quê? Porque não tem aquele fluxo. Porque a pessoa chega assim, a pessoa calcula, Campelo, Marcelo, eu estou em São Paulo, eu quero ir para o Piauí, passar um fim de semana. Quando ele calcula os preços, ele vai pagar o dobro do que ele fosse para o Chile, para Valparaíso. Não que o Chile seja melhor do que a gente, pelo contrário. Mas ele calcula um destino que já é uma coisa... Tem o atrativo de ser o exterior. Isso. Né? A pessoa chega aqui e pede para o agente de viagem, olha, entrei em contato com vocês aí porque eu estou querendo conhecer o Delta do Parnaíba. Eu queria que você fizesse um traslado para mim e levar para o Delta. Aí são outras pessoas, não, é só eu e minha mulher. O preço fica caro. O cara, quando chega em Fortaleza, que ele pousa lá, que ele quer ir para Jericoacoara, tem um ônibus praticamente regular. Porque tem o fluxo, tem a quantidade de pessoas. Esse aumento do fluxo facilita tudo, né? Baratear o preço. Marcelo e Jorge, né, nós, entre os dias 25 e 29 de junho, ocorreu lá em São Paulo, né, o Piauí Sampa. E o Jorge acabou de relatar que o governo tem incentivado a participação do Piauí em todas essas feiras. E esse evento visa destacar o turismo, cultura, gastronomia e demais potencialidades econômicas do Piauí. Como é que vocês avaliam o evento para oportunizar e fortalecer o turismo no estado? Olha, tem que se bater palma para esse tipo de projeto. Isso já existia, né? É uma coisa interessante. Tem o apoio do Sebrae também, que eu acabei de falar. Só que não tem que ter Piauí Sampa só, tem que ter Piauí Brasília, Piauí Rio de Janeiro, Piauí Belo Horizonte. Né? Nós temos que fazer essa divulgação, né? Com o trade mesmo, porque tem que procurar as pessoas que vão trabalhar isso, as pessoas que vão criar produtos. Por exemplo, nessas feiras, como agora nós tivemos na Expo Goiás, né? Agora em Goiânia, a gente mostrou, através de contatos com as operadoras, que nós temos receptivo aqui em Teresina. Então, ele não vai ter nem ter o trabalho de montar, nós vamos dar montado o pacote para ele, entendeu? E ele vai só vender. Então, o que precisa às vezes para acontecer isso, Marcelo? O produto ser bom, ter bom preço e ele ter confiança em que ele está comprando. Porque hoje em dia é importante demais você estar no tete a tete, por isso que é importante esse São Paulo aí que você falou. O empresário está lá, a pessoa está conhecendo, ele está vendo a pessoa, ele está tendo contato direto com a pessoa, o próprio dono do hotel. Agora, geralmente, o que tem que ser feito é através do agente de viagem. Um pacote desse, tudo bem que ele vai negociar, a própria operadora lá vai negociar com o hotel. A gente, inclusive, passa, a própria BAV, alguns hoteleiros, a gente passa contato de hotéis, quando a operadora pede, para poder montar esse pacote. Então, esse tipo de evento é importantíssimo a participação. Eu vejo também como fundamental, né? Até para o Piauí se mostrar. Sim. Se mostrar para os outros estados, para as outras cidades e trazer o pessoal para cá. Porque quando o pessoal vem, eu tenho certeza que vai gostar, gosta e vai querer vir mais e fica apaixonado. Nós falamos de vários pontos que o Piauí tem, né, para que seja aproveitado o turismo. Quais são os principais desafios, na opinião de vocês, que o Estado enfrenta no desenvolvimento de seu potencial turístico? Inclusive no sentido de atrair companhias aéreas para fazerem linha para o Estado. A gente sabe que a maior dificuldade, voos para cá, não é fácil. Como a ABAV, por exemplo, Jorge, lida com essa situação e com as tendências do mercado? E o que é que o Estado, Marcelo, tem feito para tentar melhorar essa situação? Olha, na verdade, o que a gente tenta fazer é vender passagem. A gente tenta mostrar que o voo é viável, a gente tenta mostrar, mas você sabe mais do que ninguém, empresário não briga com dinheiro. Empresário, ele vai onde ele tem condição de faturar, né, de manter. Então, nós já tivemos várias brigas, já briga no bom sentido. Eu já tive reunião com a própria diretoria da Gol, inclusive na época, que tinha um voo que ele foi de Fortaleza a Teresina na Gol, que é aquele que pegava o pessoal que vinha da Europa, que era praticamente quase um horário que chegava para poder dar tempo para conexão. E, infelizmente, o que tem que acontecer é as pessoas viajarem mais e os atrativos, como eu acabei de dizer também, essa questão da perenidade, a gente tem mais atrativo aqui para que faça com que a pessoa venha. E a divulgação também, né? Eu acho que o que o Estado pode fazer, né, e vem fazendo, primeiro,
é qualificar o nosso setor aqui para que quando a pessoa chegue até aqui, ela seja bem atendida, ela fique encantada e tudo mais. E melhorar a infraestrutura. Então, nós estamos vendo aí que o aeroporto, né, de Teresina, que é nosso principal aeroporto, está sendo reformado. A gente está vendo que existe um aumento do número de voos. Agora, não é fácil, né? A gente sabe que das dificuldades e a gente enfrenta a concorrência de todas as outras capitais, outros estados aí do Brasil. Mas eu vejo assim que a situação ela vem melhorando. E o que o Estado pode fazer, eu acredito que é melhorar a infraestrutura mesmo, para tornar mais fácil que os operadores, né, o pessoal do turismo, possa fazer seu trabalho. Que na verdade, Campelo, é exatamente isso. Tem que ter, por exemplo, hoje a gente tem uma cidade que é surpresa. Todo mundo, quando vem a Teresina, que nunca veio, o pessoal que vem ao Piauí fica encantado. Mas por quê? Porque o pensamento dele é exatamente aquilo que nós somos província. Por que eles se encantam? Essa questão que ele falou do bom atendimento, todo mundo turista aqui é bem atendido. Sim. O piauiense, por natureza, a maioria do nordestino, somos hospitaleiros, somos bem receptivos, a gente gosta de receber as pessoas. Agora a questão é ter o que mostrar, porque para ver o que você vê em toda a cidade, para você viver um museu, para você viver uma avenida, para você viver uma ponte. Por exemplo, nós temos a única ponte estaiada com mirante do Brasil. Nenhuma capital tem um mirante, só temos nós. Vamos divulgar isso, vamos fazer aqui uma maneira, você vai conhecer. Então, algumas coisas específicas que a gente tem que mostrar, principalmente para as operadoras, porque a operadora dessa, ela monta um pacote desse para poder vender, para poder o pessoal vir. Mas se ela não tiver a perenidade, não tiver a frequência boa, ela não vai poder manter aquele pacote. Pegando aqui o que o Jorge falou, eu não sou piauiense, né? Eu moro aqui há 9 anos. O sotaque deu para ver. Há 9 anos. E eu sou de Minas. E o pessoal tem família e tudo. E o pessoal, quando veio para cá, quando eu me mudei para cá, que o pessoal começou a vir, muita gente não conhecia. E é surpresa realmente, quando vem, não, mas Teresina é tão bacana, não, tem Pedro II, não, que isso, olha o Opala, tal, Serra da Capivara, 7 cidades, então assim, e muita coisa bonita e que o pessoal lá fora não conhece. Fora do Piauí. Então assim, eu acho que a gente tem que divulgar mais e para trazer o pessoal, porque atrativos tem. Agora, essa dificuldade de trazer, né? De trazer as pessoas. Exatamente, como, por exemplo, ele falou, é mineiro. Nós tivemos agora em Minas, na conferência da OAB lá em Minas Gerais, a Conferência Nacional foi em Belo Horizonte, para você ver como a luta é tão árdua, é tão grande, é tão difícil, que você vê tem destinos consolidados que continuam lutando para poder... Você vê nesses estandes da Feira da Bave, um dos maiores estandes de Minas Gerais. Entendeu? Não se planta um destino de uma noite por dia. Isso. Não dá para consolidar um destino. Né, tem que bater, tem que trabalhar, tem que ter... Agora eu enxergo, por exemplo, esses eventos, igual teve aqui a Campus Party, eu acho que é muito importante, porque traz um público também diferente e o pessoal começa a ver, o Piauí começa a ser visto, né, de outra forma. E isso é muito importante. A gente não pode perder isso aí, mas, por exemplo, nós tivemos aqui durante muito tempo, não sei se você já estava aqui no Piauí, mas o Piauí chegou a ser o maior salão de humor do Brasil. O maior salão de humor do Brasil era aqui no Piauí. Quais são as principais iniciativas, Marcelo, da ABAV para fortalecer a capacitação e profissionalização dos agentes de viagens? Aqui no caso é para o Jorge, né? Sim, Jorge. Jorge. Não, na verdade, a ABAV tem um instituto, né, que é o ICABAV, que é um instituto exatamente para cursos de treinamento. A gente divulga no começo do ano todo o nosso calendário de eventos. Inclusive, agora teve um recentemente do ICABAV, que teve uma participação muito grande dos agentes de viagem, não só de Teresina, do Piauí todo, que foi online, né? Sim. A gente antigamente, antes da pandemia, a gente fazia bastante parceria com o SENAC para fazer esses cursos. E o ICABAV, ele distribui, né, a relação de cursos que ele vai para fazer, e os agentes de viagem escolhem qual eles querem participar. Tá? Então, geralmente, a gente faz 2 por semestre, onde a gente prepara o nosso agente de viagem para capacitação de tanto emissivo como receptivo, como criação do produto, como elaboração de roteiro. Todos os cursos, eles têm esse viés
de mostrar como é que a gente consegue desenvolver melhor. Porque o certo é exatamente agregar para crescer a agência de viagem, né? Então, nós temos essa oportunidade de escolher, através do ICABAV, esses cursos que a gente pode fazer. E o fundo está também disponível para essa capacitação, para investimentos nessa área de capacitação? Sim, com relação, né, à Badesp, o que a gente vem fazendo é mostrando que a linha do Fungetur, que é o fundo, né, que está liberando recursos, ela pode ser utilizada também para qualificação. Porque muitas vezes chega um empreendedor, uma agência, ele não sabe ele acha que tem que ser só investimento, e não é verdade. Pode ser utilizado para qualificação, para treinamento, para um ciclo de treinamento. Então, assim, da forma que o empreendedor vislumbrar aí o jeito melhor. Nós estamos vivendo uma época também muito importante que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias, né, as próprias redes sociais, que terminam sendo potenciais fomentadores e divulgadores do turismo. Como é que a tecnologia, como é que vocês veem isso? A tecnologia e as novas mídias, elas estão sendo incorporadas como aliadas para fortalecer esse ambiente de negócios, atrair turistas e melhorar a experiência dos turistas, né, dos clientes? Não, a gente vê como positivo porque é mais uma janela que se mostra os produtos de cada lugar, né? Esses blogueiros, eles viajam bastante. O que a gente que estava incomodando, que era bem complicado, era essa questão de um viajante qualquer se achar no direito de começar a vender passagem aérea. Como a gente viaja não é uma profissão regulamentada, que é uma briga que a gente tem há muito tempo, é exatamente a regulamentação do agente de viagem. Sim. Então as pessoas se apresentam como agente de viagem, sem ser agente de viagem, e tem um problema com qualquer numa passagem. Sim. E essas pessoas simplesmente dizem, as que são prejudicadas, generaliza como se estivesse comprando uma coisa no agente de viagem, quando na verdade não é. Como eu disse, você perguntou, mas o agente de viagem, nós participamos dos cursos de ICABAV, nós temos treinamento, nós temos qualificação. Então muitas pessoas com o advento da internet se acham no direito de em casa mesmo ficar trabalhando e vender passagem. A gente tem notado, inclusive, algum crescimento com esses comunicados de grupo de WhatsApp, principalmente de empreendedores, né, que a gente tem um grupo que eu participo, que são vários empreendedores. A gente percebeu a presença de algumas pessoas desse mote, né? Então, o que a gente fez? Eu percebi, entrei em contato com essa pessoa, né? Perguntei se ele era formalizado, ele disse que não, eu falei que estava disposto a ajudar. A gente não tem medo de concorrente, a gente quer um parceiro, a gente não quer que ele seja irregular, para poder fazer um trabalho mal feito e cair na cabeça do agente de viagem. Então, nós conseguimos, algumas pessoas que começaram a trabalhar dessa maneira, hoje se tornaram agente de viagem, cadastro associado à ABAV, entendeu? Então, tem todo o nosso apoio, porque inclusive essa questão que o doutor Marcelo estava falando aqui antes, dessa questão da exigência ou das exigências para o empréstimo da agência é o cadastro. Só que o que a gente percebeu, não é uma associada à ABAV, um estado desse percebeu, que existe, não tem um critério de cadastramento para o cadastro. Nós encontramos frigorífico que tem cadastro, nós encontramos oficina mecânica que tem cadastro, entendeu? Então não tem aquele objetivo mesmo de mostrar que a gente que está no cadastro é o quê? Turismo. Então nós verificamos que existiam várias empresas que não tem nada a ver com o ramo de turismo, que tem cadastro que prontamente pode se prontificar a receber isso aí. Talvez pelo KNAI, às vezes é um KNAI secundário, né? Às vezes tem isso também. Consegue se cadastrar. Eu enxergo pode concluir. Não, eu enxergo que essa questão das novas tecnologias é um caminho sem volta, né? É um caminho que vai ser trilhado de qualquer forma. Vejo como muito importante a gente saber utilizar essas novas tecnologias para o Piauí aparecer cada vez mais. Com relação à agência, o que a gente faz? A gente tem hoje um aplicativo que qualquer pessoa pode acessar e solicitar a linha de crédito. Então, foi dessa forma que a gente enxergou uma oportunidade de ter mais capilaridade. Talvez uma cidade onde que a agência não vá chegar, mas a pessoa com o aplicativo ela pode solicitar os recursos. Isso é muito importante. Mas, e aí, minha pergunta vai ser pertinente nesse caso, porque o Jorge está colocando que, às vezes,
é exigido uma certidão do cadastro, uma inscrição, e que tem empresas que são inscritas, mas que não tem nada a ver com o turismo. Além do cadastro, há alguma verificação específica para poder liberar para empresas que realmente se adequem ao turismo? Sim, no caso da Badesp, a gente olha, o cadastro é uma exigência, mas não é só ele, né? A gente olha a empresa, olha o que ela já fez, o portfólio, qual que é o objetivo. E aí a gente, para poder fazer uma liberação certeira, não liberar para algum aventureiro que não faça parte do setor. É feito posteriormente à liberação do recurso há necessidade de uma prestação de contas, de que aquele dinheiro foi aplicado de fato, destinado para o desenvolvimento do turismo? Sim, como é um convênio, né, com o Ministério do Turismo, o Fungetur é um fundo do Ministério do Turismo, a gente tem que prestar contas. E entre as várias coisas que tem que fazer nessa prestação de contas são visitas aos locais, ver se realmente aquele dinheiro foi empregado no turismo como estava pleiteado. Então, tem vários fatores aí que a gente faz e fiscaliza sim para ver se esse dinheiro está sendo empregado da forma correta. Porque é um dinheiro barato, é um dinheiro que ele é, vamos falar assim, subsidiado, né? Se você pensar 5% mais INPC, fica menor do que a Selic. Menor do que a Selic. Então, é um dinheiro subsidiado. Então, ele tem que ser, de fato, aplicado aonde ele vai trazer um maior benefício. Ele é feito para o turismo, porque o turismo, a gente sabe, gera renda, gera emprego e é isso que a gente precisa. E esse financiamento, preciso ressaltar, ele pode ser feito, inclusive, ou dado início através de um aplicativo. Sim. Um aplicativo O aplicativo da Badesp. Da Badesp. Pode baixar ou iPhone ou Android, buscar lá Badesp, baixa o aplicativo, ele é autoexplicativo, mas vão ter algumas perguntas iniciais e lá ele fala sobre todas as nossas linhas, não só sobre o Fungetur, mas o Fungetur também. Tem um destaque importante, igual a gente já viu, no mês passado foi a linha que a gente liberou mais recursos para os empreendedores. E existe algum plano de longo prazo para diversificação da economia do Piauí, visando reduzir a dependência de setores específicos e promover um crescimento sustentável nessa área do turismo? Existe algum planejamento em relação a isso? Olha, na Badesp, o que a gente busca é financiar o máximo de empreendedores possíveis, de todas as áreas, dando preferência para o micro e pequeno empreendedor. Porque a gente sabe também que é esse empreendedor que vai movimentar mais a economia. Então, com menos reais investidos, eu consigo mais emprego, mais renda, quando eu estou falando de micro empreendedores. Então, o objetivo nosso é fomentar todos os setores. Agora, claro, o turismo é porque a gente tem essa linha específica e que está numa condição realmente muito boa. Mas a gente tem agora um fundo que foi lançado, que é o FEC, que é um fundo de equalização, em que ele equaliza taxas para todos os setores. Então, a taxa que seria de 2%, dando um exemplo aqui, de 2% ao mês, ela passa a ser 0,99%, Fomento Mulher, por exemplo, que é um produto específico para empreendedoras femininas, né? Ela passa a ter, os juros, ao invés de ser 2%, ela passa a ter 0,99% ao mês e essa diferença é coberta pelo esse fundo de equalização do governo do Estado. Então, isso é o objetivo de trazer mais facilidade, trazer recursos mais baratos para os empreendedores, especialmente para os micro e pequenos. As agências, Jorge, têm usufruído desses benefícios? Não, eu queria só primeiro ressalvar essa questão da tecnologia, né, do avanço da tecnologia. Sim. Que eu comentei sobre a questão de pessoas que vendem. O que a gente percebeu que durante a pandemia, principalmente, a gente sentiu muita queda de venda de passagem depois do retorno, porque as pessoas começaram a comprar passagem na internet, né? Mas mais do que isso, Campeiro, a gente percebeu os problemas que essas pessoas arranjaram por não saberem, não terem conhecimento daquilo. Então, muitas vezes a pessoa procurava uma agência de viagem para resolver um problema de uma passagem que eles tinham comprado na internet. E a gente não podia fazer isso, né? E aí a gente perguntou o que estava levando essas pessoas, né, que a gente estava achando que era mais questão da economia, e nem era questão da economia, era questão da comodidade, não sair de casa, entendeu? Então nós tivemos que fazer um trabalho para mostrar que as agências de viagem, a BAV, nós também temos site, nós também podemos vender online,
A pessoa pode, inclusive, ligar para uma agência, comprar uma passagem, dando o dado dos cartões, entendeu? Faz um cartão virtual, que hoje também é normal, um cartão de 24 horas. Ele informa para a agência os dados do cartão. A agência também pode, através do WhatsApp, mandar o link para ele, para o cliente comprar. Então, não tem mais necessidade do cliente também ir à agência. Entendeu? Todas as agências BAV estão preparadas para atender o seu cliente do jeito que eles compram na internet, com a garantia de que qualquer problema que eles vão ter, eles vão ter que passar 2 horas no telefone tentando resolver, ou ir para o aeroporto de madrugada tentar resolver, porque o agente de viagem vai resolver para ele. Entendeu? Isso é o melhor da agência de viagem, pelo menos para mim, é você ter o apoio em caso de problema. E só o que a gente tem tido nos voos aqui no Brasil são atrasos, cancelamentos de voos. E se você adquiriu a passagem diretamente com uma agência, você vai ter todo o apoio da agência para resolver aquele seu problema sem você ter que se preocupar com nada. Muito erro comum, Marcelo, que acontecia, do passageiro que comprava passagem na internet, ele queria viajar, por exemplo, dia 10 de setembro, voltar dia 2 de outubro. Ele não observava que o calendário tinha mudado e a volta ele botava 2 de novembro, ele não via. Quando ele ia para o aeroporto para embarcar, não, moço, sua passagem sai daqui a um mês. Daqui a um mês. Então, questão de horário, a partir de meia-noite, meia-noite e 10, a gente tem a mania aqui no Nordeste de terça para quarta, né? Então, muita gente se confundia, o nome, colocar o nome na passagem, entendeu? Então, a gente viu e essas pessoas perceberam que não vale a pena, que realmente comprar no agente de viagem é muito mais seguro. Pegando o que ele falou, que o Jorge falou aqui, essa experiência, né, de não precisar ir no local, a gente tentou fazer, com o aplicativo e com o site, tentou fazer a mesma coisa. No sentido de que hoje a pessoa ela faz todo o processo, se ela quiser, claro, a gente está lá, está à disposição para receber, mas se ela quiser, ela faz todo o processo online. Então ela busca os dados, preenche o que precisa ser preenchido, manda a documentação, inclusive assina o contrato, a CCB, digitalmente, sem precisar estar indo. Isso talvez o pessoal não tenha noção da importância, mas para quem está, por exemplo, em Cristalândia, que está a 800 quilômetros daqui, 900 quilômetros, isso gerava um custo muito grande a pessoa ter que vir até Teresina, né? E hoje a gente consegue fazer isso tudo online. É uma das maravilhas da tecnologia. Né? E na opinião de vocês, qual é a perspectiva enquanto representantes institucionais acerca do desenvolvimento e fortalecimento do turismo no Piauí para o futuro? Qual a perspectiva de vocês? O que eu queria dizer para você, por exemplo, nós fomos procurados há um mês e pouco atrás por um organizador de evento que eles estão com um projeto de fazer a FTB, Feira de Turismo Brasil. Está programado para ser feito agora em novembro. Eles já foram adiantados várias conversas, né? Pediu o apoio da BAV, pediu o apoio da FEComércio, pediu o apoio do SEBRAE, pediu o apoio de todas as entidades ligadas ao setor, para poder fazer pela primeira vez um evento de turismo no nosso centro de convenções. Então, nós estamos trabalhando, eu estou dando apoio para essa empresa que está organizando. Já temos algum apoio forte do próprio Silvio Leite, que foi ex-secretário de turismo, que tem um respaldo muito grande de alguns deputados, o senador. E Teresina deve receber, agora em novembro, essa primeira FTB, que é a Feira de Turismo Brasil. Então, a gente está dando apoio, não somos responsáveis pela organização da feira, apenas estamos dando um apoio, né, para poder que seja realizado, porque a gente sabe da importância que é, porque a gente tem que entender. Já tivemos aqui a BAV uma vez, certa vez, como eu falei de Natal, nós já tivemos reunião de colégio de presidentes aqui no Piauí, como a própria OAB também já teve reunião de colégio de presidente, e a gente sabe como é importante essas pessoas virem, conhecerem, que quando conhece, quando pisa, quando pega, sabe que o negócio é bom e quer vir mais vezes. Então, essa feira, a gente acredita que vai ser um pontapé para se tornar, por exemplo, essa de Goiânia que eu fui, a 4ª edição. De repente, a gente pode ter uma feira permanente para que realmente traia e, com isso, consiga vir aquela sua pergunta de mais voos, as companhias aéreas tragam mais voos e o passageiro começa a viajar mais, porque só tem oferta, não tem procura, né? Então, se tiver essa procura, o pessoal vai colocar com certeza mais voos para Teresina. E essa feira a gente acredita que vai ser um grande diferencial, vai ser um marco para poder mostrar que Teresina também tem turismo.
Eu enxergo mais ou menos da mesma forma, assim, eu enxergo com muito otimismo a questão do turismo aqui no Piauí. Eu vejo que está crescendo e vai crescer mais ainda. Tanto pela questão da infraestrutura aérea, viária, tudo. E a gente vê, aí trazendo para a Badesp, a gente vê o volume de investimento. Quanto que era investido antes e quanto que está sendo investido agora. E a tendência é isso aumentar e aí vai gerando aquele efeito dominó, né? Você tem mais voos, você tem mais opções, fica mais barato, o setor todo cresce e mais investimento, mais crescimento. Eu acho que a gente entra nesse ciclo. Nós estamos muito esperançosos lá na Badesp com esse setor do turismo. E a prova disso aí é tanta, Campelo, que hoje as construtoras de apartamentos do Piauí, eles estão fazendo exatamente aqueles estúdios onde eles foram feitos uma pesquisa que a hotelaria já não está suportando Sim. a quantidade de pessoas que está vindo ao Piauí. Entendeu? Então já está sendo vendido imóveis que as pessoas compram para investir, mas já também com o objetivo de alugar como se fosse hotel. Como se fosse hotel. Porque a demanda já está muito grande, graças a Deus. Então a gente espera que haja de fato esse crescimento do turismo. Mas o nosso programa está chegando ao fim e eu quero passar a palavra para os nossos entrevistados agora para que possam fazer as suas considerações finais, todos nós confiantes, né, nesse desenvolvimento aí do turismo no nosso estado. Sim, eu agradeço a oportunidade de vir aqui e debater sobre o turismo, que é um tema fantástico e de suma importância para qualquer economia e para o Piauí não poderia deixar de ser diferente, né? E despeço com um olhar assim, de otimismo mesmo, acreditando que o nosso turismo vai ser cada vez mais forte, cada vez mais importante para a economia. O que a gente quer é que o Estado continue com esse trabalho, com esse objetivo. O secretário de Turismo, há tempos a gente não tinha um secretário político da nossa secretaria, agora nós temos uma pessoa que não é, porque infelizmente no Brasil tem essa questão de indicações políticas para determinados cargos, que termina misturando bastante. Então nós estamos bastante satisfeitos. O governador está dando bastante apoio para ele em relação a isso. Ele está tendo condições de fazer esse trabalho legal. É uma pessoa inteligente, advogado, uma pessoa preparada. E a gente vê que o trabalho dele é realmente interessante. Então o que a gente pede, o que a gente quer, que além do próprio governo do Estado, continue abrindo o olho, porque o turismo sem turismo, um estado que não tem turismo é fadado a se acabar. Porque a gente precisa crescer. É a famosa indústria sem chaminé. A gente não contamina ninguém. Então o que a gente quer é que o governo continue com esse pensamento, com esse desenvolvimento e que as pessoas acreditem no turismo. E passem, inclusive, também a viajar mais, para poder aproveitando e deixando a Badesp à disposição para todos os empreendedores, né, do setor do turismo, que nós estamos lá para fomentar, para fazer esse turismo crescer cada vez mais. Bom, agradeço aqui aos nossos convidados, né, pela presença, um debate muito rico, importante para a sociedade e para o desenvolvimento do Estado.